tarde, boa noite! Sejam todos binvindos ao o seu, o nosso Dapcast de hoje. Meu nome é Ana Luísa. Eu sou o Luiz Augusto. Hoje estaremos estreando o nosso novo quadro. Isso mesmo, hoje damos início ao DAP Interview. DAP Interview é o nosso quadro de entrevistas para manter vocês por dentro dos mais diversos assuntos. Como colaboradores teremos os professores, alunos, ex-alunos, moradores da comunidade, especialistas, entre outros convidados. Sem enrolação, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, o professor Ludwig. Seja bem-vindo, professor Ludwig. Estamos muito felizes pela sua presença. E para quem não sabe, o professor é o padrinho do nosso clube de podcast. E é um prazer ter o senhor aqui conosco. Apresentando um pouco, apresente-se um pouco para o pessoal. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a equipe do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que forem nos ouvirem. É um grande prazer poder estar aqui hoje participando do Dapcast Interview. Ah, tá bom. Não, pode passar. E agora a gente vai fazer algumas perguntas para o nosso professor, para a gente entender melhor sobre a profissão. Fiquem à vontade. Então, professor, o que te motivou a ser professor de história? Desde a minha adolescência eu gostava da história. A família foi importantíssimo neste processo, sobretudo os meus pais, que desde cedo me apoiaram entusiasticamente com a história. Gostava das aulas de história e em casa eu tinha muito apoio nessa direção, sobretudo por meu pai, que sempre gostou de contar episódios da infância e da adolescência dele, e isso me entusiasmava muito e me levou à formação em história. Sim. Qual foi o maior desafio durante todo esse processo? O medo de não conseguir. A pressão e o medo de não conseguir. Qual que ao longo dessa trajetória teve alguma situação que te ensinou uma lição de vida que você leva até hoje? Os alunos sempre me ensinam lições de vida. Os alunos sempre me ensinam lição de vida e gosto da energia dos alunos. Quando você entra numa sala de aula e você está ali na presença de pré-adolescentes e adolescentes, você aprende muito. A profissão de professor é todos os dias, no meu modesto modo de ver, uma lição de vida vinda sobretudo dos adolescentes. Se não tivesse dado certo, como professor de história, que outro rumo o senhor tomaria? Continuaria como professor, porque gosto muito. Se eu não fosse professor de história, eu seria professor de inglês ou filosofia, que são dois campos que eu gosto muito. Teve alguma inspiração para você seguir essa carreira de professor de história? A minha família foi importantíssima, foi uma grande inspiração. Se eu estou aqui hoje, é graças a eles. Tenho um carinho especial, me entusiasmaram, me ajudaram muito. E eu tenho também um professor que durante os anos de ensino médio foi importante na minha formação, pelo incentivo, pela oportunidade, que não foi especificamente um professor de história, mas o professor de física. Tenho um carinho muito grande por ele, me ajudou muito a lidar com as pressões do final da adolescência e da formação. Devo muito a ele também, professor Luciano. Tenho um carinho muito grande por ele. E como o senhor mesmo falou, a gente sempre temos que ter o incentivo da família, né? Claro. Sempre temos claro. que buscar ter incentivo no âmbito familiar, porque muitas vezes os sonhos que a gente tenta ter, os familiares, às vezes, não ajudam de certa forma. No contato, Luiz, Ana, equipe do podcast, com os adolescentes, a gente percebe muito essa pressão que eles sofrem. Uma vez no terceiro ano eu estava dando
numa aula e abordamos este tema. E eu sempre peço, aconselho para que eles vão com calma, porque a pressão é imensa. Hora da família, hora dos amigos, e talvez a mais triste de todas, a que você mesmo se impõe. Então é ir com muita calma, com muito cuidado, na sua velocidade. Houve alguma situação que, né, fez o senhor querer desistir? Não, não, pelo contrário, a profissão de professor é uma profissão que me incentiva muito. Eu gosto muito de estar em contato com os adolescentes, com os pré-adolescentes. É muito gratificante para mim. Gosto desse convívio. A gente aprende muito com o aluno. O aluno nos aprimora muito. E é bom também que o professor, né, em si, dependendo de qual matéria seja, ele interaja com o aluno. Claro. Porque nós alunos, passamos a maioria do tempo da nossa vida, vamos dizer assim, na escola. Então, ter, né, esse contato com o professor, seja ali, né, no estudo, mas também, né, de conversar, de dialogar, contar uma piada talvez, já ajuda muito também os alunos também. Eu gosto muito, como eu disse, de conversar com os alunos. E a profissão de professor, ela requer paciência, no mais amplo sentido, e sensibilidade. Nós trabalhamos com pessoas, cada qual com uma forma de pensar, de se divertir, de viver. Nós, enquanto professores, não podemos jamais excluir essa dimensão. Ela tem que estar sempre presente. E se tivesse alguma oportunidade de mudar seu passado, você seguiria outra carreira? Sem ser o professor de história? Não. Eu a partir da adolescência, eu fui percebendo que eu gostava de explicar. Eu gostava de explicar e gostava de apresentar ideias. Apresentar ideias no campo didático-pedagógico. Então, se eu tivesse a oportunidade de mudar o meu passado, eu acredito que eu mudaria a questão de ter sido menos pressionado. Eu gostaria de ter sido menos pressionado. E um outro aspecto que eu gostaria, se eu tivesse a oportunidade, claro, de mudar no meu passado, é que as pessoas, ao invés de me insultarem, me compreendessem mais. Esse é um aspecto que eu gostaria de alterar no meu passado. Né, e puxando um gancho do senhor, muitas vezes no passado, se a gente está no presente, mas muitas vezes tentamos mudar o passado de alguma forma, né? Sim. Mas muitas vezes a gente fica preso, né, nas situações que aconteceu, né? Isso é com todo mundo, né? Mas uma coisa eu gosto sempre de levar é que a gente deve viver o presente, porque o presente, o nome mesmo já diz presente, né? É um presente a cada dia. Então, como o senhor mesmo disse, muitas vezes pessoas, né, colegas se irritavam e tal, mas eu penso que se a gente, tudo o que aconteceu no passado, se a gente tiver consciência de que isso já me prejudicou, mas se eu tentar mudar de alguma forma no presente para levar para o futuro, eu acho que já ajuda muito, né, em muitas questões. Exato. Uma pergunta interessantíssima essa que vocês me fizeram por último, e que nos leva a uma outra dimensão, como você mesmo colocou, a de não olhar a vida por um retrovisor. Claro que mudanças sempre são bem-vindas, mas nós temos também que pensar que nós temos uma essência que nos constitui na diversidade.
E a minha tristeza, quando eu olho para o meu passado, é de não ter sido, repito, compreendido. Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de estudar. Quando chegou nos anos finais do ensino médio, eu já estava com o desejo de cursar uma faculdade na esteira da licenciatura. E durante todos os anos do ensino médio, a gente que é de ler, de estudar, muitas vezes é criticado por aqueles que não entendem essa dimensão. E sofri muito com isso na escola, sofri muito bullying na escola. Então é uma tristeza que eu tenho em relação ao meu passado, que se eu pudesse voltar, eu gostaria de mudar. Acho que muitas pessoas julgam só pelo fato da pessoa querer saber, tentar conhecer algumas coisas diferentes. Sempre são chamadas de nerds, que quer saber mais do que os outros. Que é a coisa mais normal do mundo, você estudar, você ler, então... E é evidente que a gente vai vivenciando, e eu acho importante a gente, às vezes, revisitar o passado, mas sempre com aquele olhar de mudança. Eu gosto muito de trabalhar aqui, gosto muito de trabalhar na Dino Ambrósio, já estou aqui há 6 anos, com muito prazer. E uma das características que mais me encantam na escola é a compreensão dos alunos. Eu costumo dizer que a Dino Ambrósio me deu todos os anos escolares que eu não tive durante a adolescência, tanto no fundamental quanto no ensino médio. Aqui eu vejo uma compreensão muito grande dos alunos e até um respeito muito grande pela nossa individualidade. Os alunos entendem maravilhosamente esses nossos aspectos, mas eu não tive isso na adolescência, no ensino médio. E uma das tristezas que eu tenho também, ainda nesta pergunta, é, por exemplo, a pessoa quando é vítima de bullying, a primeira coisa que ela faz é se retrair. Ela se retrai e ela se isola. E tinha tanta coisa que a gente tem vontade de fazer, mas que infelizmente por conta do bullying, por causa do preconceito, a gente não consegue. Admiro muitos jovens, admiro mesmo, fico encantado com essa garotada que ousa, que tem ousadia, das coisas mais simples, como uma mudança radical de corte de cabelo, ou mesmo uma pintura diferente no cabelo, ou uma roupa extravagante. Eu fico encantado com essa ousadia que tem os alunos, que eu não tive. Quando eu olho, eu falei, poxa vida, poderia ter sido diferente. Mas a gente que sofre bullying, a gente não consegue ir além do que os outros nos impõem. Mas é maravilhoso isso. E repito mesmo, aqui eu tive os anos escolares que eu nunca tive. É maravilhoso isso. Aqui a garotada nos entende muito bem. E também, né, puxando um pouco do gancho, pra mim também, quando eu entrei na escola, pra mim, nos primeiros momentos foi algo assim desesperador, porque como que vai ser? Mas a gente vê que a escola, né, é claro, a escola onde a gente está não é perfeita, né? Não é perfeita em tudo, mas vemos que quando a gente tem uma direção boa, os professores que, sabe, não só estão ali para passar algo, né, vamos dizer assim, a gente vê que a gente sente mais vontade, porque aqui é a nossa segunda casa, porque a gente passa o maior tempo, né? Então podemos dizer que aqui, né, é uma escola assim que, vamos dizer, acolheu e acolhe os alunos, né? Não só os alunos, mas também os professores e todos aqueles que, né, atuam, né, dentro da escola. Eu particularmente, Luiz, Ana, equipe do podcast, quando eu entro numa sala de aula, a minha maior preocupação é transformar uma sala de aula num ambiente amistoso. Todos. Eu procuro envolver todos, porque é ruim, e eu falo por experiência própria, você chegar numa sala de aula, falo como aluno mesmo, e cada um ficar para o seu canto, cada um com seus valores e ninguém se socializar com ninguém. Isso é horrível, horrível. E mais uma pergunta, né? Também, falando de mim, eu vim estudar para cá em 2019 e a primeira vez quando eu vi o Senhor, com todo respeito, é claro, não sei,
eu via uma elegância, mas mesmo assim uma cara de bravo. Dava medo. Porque o Senhor era todo assim, sabe? E Uma postura. uma boa postura e a gente Muito nunca obrigado, tinha fico visto, né? lisonjeado. Exato, mas depois que a gente foi assim, tendo aula com o Senhor, acostumando, a gente foi pegando o jeito, assim, e vemos que hoje não temos mais o medo, mas a admiração. Muito Porque eu obrigado. falo assim, o povo fala assim, nossa, você é tão elegante, isso, aquilo. Eu tô aprendendo com o professor hoje. Muito obrigado. Eu fico imensamente lisonjeado com as suas colocações. Eu tenho esse meu jeito mais sério, mas não sou carrancudo, não sou sisudo. Essa é um esforço que eu faço e não será um semblante sério apenas, mas pode conversar, pode vir falar, que a gente está aberto sim, sempre e com muito carinho e com muito respeito. Agora, né, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o projeto, né? Nosso projeto do podcast. De onde surgiu a ideia de trazer, né, o tema saúde mental para trabalhar com o primeiro ano? A experiência como professor foi mostrando a importância de se levantar temas como a saúde mental. Estar numa sala de aula, estar com adolescentes, permite esse levantamento. Quando eu estou dentro de uma sala de aula, meninos, a gente também tem que ter uma sensibilidade muito grande, como eu disse, para quem está ali sentado. São jovens com 12 a 17 anos que vão ficar período da tarde ou da manhã toda numa sala de aula. E são jovens que muitas vezes trazem de casa ou de onde convivem os seus dilemas, as suas dores, as suas angústias. Temos nós, professores, que temos que estar muito antenados a isso, compreender essa dimensão emocional do jovem. Não basta apenas conteúdo. Tem também um aluno, um adolescente com as suas aflições, com as suas preocupações. Por isso a necessidade, a importância do tema saúde mental. Trazer para o convívio, para dentro de uma sala de aula, essa dimensão, até mesmo para ajudá-los a lidar com essa dimensão, que não é nada fácil, principalmente na idade deles. Eu lancei em sintonia com vocês vários temas, vocês acolheram a proposta de saúde mental e nós então demos início ao projeto. E também eu acho muito importante falar sobre a saúde mental, porque eu mesmo, antes né, de aprofundar nesse tema, né, eu não fazia muita ideia do que é ter uma saúde mental boa. Né? Eu não sabia, eu não tinha essa ideia de como. Aí depois que a gente, né, que o senhor trouxe os temas, a gente escolheu, a gente começou a ter ideia do que é, do que é preciso fazer para ter, porque muitas vezes não temos a ideia do que é, né? Então a gente precisa saber o que a gente está fazendo, né? O que nos vai trazer, né, uma saúde mental boa. Sim, perfeito. Desculpa te cortar, por favor. E você como professor, como é que você enxerga a saúde mental dos alunos? Se você consegue enxergar os problemas que eles têm? Ou se... Nestes 6 anos trabalhando aqui, eu tenho notado que os problemas referentes à saúde mental são bastante nítidos. Daí a importância de se falar sobre eles. A gente percebe, Ana, Luiz e toda a equipe, alguns alunos com quadros delicados de saúde mental, com seus dilemas, com suas aflições. Quando a gente conversa sobre isso, eles expõem as situações, principalmente as pressões com relação ao trabalho, futuro,
a instabilidade da vida. Tenho notado muito isso na garotada, a instabilidade da vida, o medo da instabilidade da vida. Como vai ser daqui a alguns anos e depois da escola, como vai ser, como vai ficar. Eu sempre peço calma, a gente tem que ter muita calma, por mais difícil que seja, mas a gente tem que trabalhar nessa dimensão, porque o futuro é incerto mesmo, a instabilidade da vida existe, não há como fugir dela, e todos nós, sem exceção, podemos, mais cedo ou mais tarde, sofrer um revés grande da vida. Ter a resiliência para enfrentar tudo isso é um importante divisor de águas na nossa própria vida. Qual, né, foi o principal objetivo ao trabalhar esses temas com os alunos? Um ardoroso desejo de fazê-los equilibrados com relação às suas emoções. E agora, qual o seu principal objetivo de trabalhar esse tema com os alunos? Principal objetivo é melhorar essa dimensão emocional dos adolescentes, a fazê-los compreender que na nossa vida não temos o controle de tudo. Por mais doloroso, Luiz, Ana, que seja entender a vida sob esse viés, sob essa perspectiva, nós não podemos, em hipótese alguma, de forma alguma, dizer que ela não existe. Ela existe. Fortalecer o adolescente para isso é o objetivo do quadro Saúde Mental do nosso podcast. O que, né, o senhor espera... o senhor acha, né, que a escola ajuda a cuidar da saúde mental? Sim. Nossa escola é privilegiada nesse sentido. Aqui nós temos uma equipe de professores maravilhosos que estão sempre ajudando, apoiando os alunos. Temos uma equipe didático-pedagógica, gestora maravilhosa, que está sempre disposta, pronta a acolher todos. Me sinto muito honrado com tudo isso. Desculpa pela barulheira lá fora, gente. Qual que você acha que é o objetivo dos jovens de hoje em dia terem uma saúde mental tão prejudicada? Acredito que seja por conta de uma sociedade que 24 horas exige que o jovem seja feliz. Acredito que isso seja culpa de uma sociedade que não aceita de forma alguma, a dimensão instável da vida, como eu falei agora há pouco. A sociedade entende que o jovem tem que estar sempre feliz, 24 horas por dia, que o jovem não tem o direito de errar, que o jovem não tem o direito de se equivocar. Um padrão que a sociedade coloca. É um padrão que a sociedade coloca. Uma coisa mais difícil é um adolescente com uma boa estabilidade mental. Perfeito. E eu acredito que é importante o adolescente compreender o erro. Compreender que erramos, compreender que nem sempre é possível fazer aquilo que desejamos fazer, que envolvem outras variáveis que estão além do nosso controle. Eu acho a todos que ouvirem a nossa entrevista a importância de compreender essa dimensão da vida. A vida é instável. Sim. Hoje eu estou aqui com vocês. Eu não sei onde estarei amanhã. Eu não sei se eu estarei vivo amanhã. E a gente precisa entender isso. Não como uma hipótese, mas como um fato. Sim. Porque a vida ela é cheia, né, de altos e baixos. A vida não é um mar de rosas, né? Não.
Às vezes a gente pensa que não vai acontecer, mas às vezes pode acontecer. Então a gente tem que ficar se prevenir, né? Ter a consciência do que a gente está fazendo, de quem está ao nosso lado, porque né, não tendo essa consciência, muitas vezes a gente vai se prejudicar. É claro, muitas vezes vai vir o prejuízo e a gente tem que ter a consciência de que se a gente não tiver, né, como diz, se a gente não tiver, ai, como que diz a palavra? Peraí, vou lembrar. Se a gente não tiver a força de se levantar, porque às vezes a gente espera alguém nos levantar, não vai acontecer isso. Não vai pra frente. Né? Então a gente tem que se levantar com as próprias pernas, vamos dizer assim, e aprender com aquilo que muitas vezes fez nos cair. Desculpa interrompê-la, Ana. Eu tenho notado entre os adolescentes aqui da Dino que a garotada tem uma determinação muito grande. Admiro muito essa determinação da garotada. Aqui tem gente que às vezes sofre um revés, levanta, como diz a música, sacode a poeira e dá a volta por cima. Maravilhoso isso. Muitos adolescentes não têm isso. E como eu digo, Luiz, aproveitando o gancho da sua conversa, da sua colocação, todo adolescente tem um potencial. Todo adolescente tem um potencial. Os clubes de protagonismo revelaram isso, mas a gente não pode, repito, enfatizo, destaco, perder de vista essa dimensão da vida. E eu não vejo particularmente como um problema mostrar isso ao jovem. Isso não é sinônimo de derrotismo. Isso é sinônimo de fortalecimento. Existe o caminho, mas também existe um outro caminho cuja marca é a instabilidade. Nós temos conquistas e nesse trajeto muitas pessoas nos dão espaço e nós devemos agradecer imensamente por isso, por ter acreditado em nós, mas nós podemos cair. Em nós, em todos nós, existe sempre uma espada de Damocles que pode a qualquer momento cair sobre nossas cabeças. E também, né, qual o motivo, né, sobre, né, este tema, traz, né, a sociedade ela trata como um tabu. A sociedade trata temas como este de uma certa forma como tabu, porque ela simplesmente entende, não sei se de forma conveniente ou se por pura incompetência, desculpe a incisividade das palavras, de que essa dimensão da estabilidade não existe. Ela entende que devemos ser sempre felizes. Não há outro caminho. Aquele que, por exemplo, tem os seus instantes de tristeza, tem os seus instantes de dor, é visto pela sociedade como um fracassado. Aquele que opta por um caminho, por um objetivo de vida que não está em sintonia com o mainstream, é considerado um derrotado. A sociedade entende que uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que tem dinheiro e posses. Qualquer outro caminho é sinônimo de fracasso, mesmo que a pessoa que trilhou este caminho tenha particularmente entendido que atingiu o sucesso. Dimensões como essa, saúde mental, ansiedade, angústia e tantas outras caminhos alternativos são vistas como tabu, porque a sociedade, no meu modesto ponto de vista, entende que há um padrão a ser seguido e qualquer caminho fora desse padrão é sinônimo de fracasso. O mundo corporativo é evidência clara disso. Acho que as pessoas que têm mais posse, são mais ricos, eles têm mais autoridade do que as outras pessoas. Então, a sociedade coloca esse tabu meio bem chato. E que leva muitos jovens à angústia. Só a título de exemplo, meninos, quando um adolescente no final do 3º ano vira para mim e diz: professor, eu vou fazer curso técnico, eu digo: faça um bom curso técnico, e se você entende
que no momento é o melhor, cursa, faça. Porque uma das pressões que o adolescente sofre, enfrenta, é a questão de cursar uma faculdade. Calma. Minha experiência de vida mostrou que, às vezes, é necessário a gente ir com calma. Se você entende que o curso técnico é o melhor, vá, faça um curso técnico. Se você acha que não é, que é bom dar uma parada, tudo bem, é um direito. O que eu incentivo muito nos jovens, pessoal, é, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, é seguir o seu caminho. É seguir o seu caminho e se fortalecer pessoalmente. Sabe, eu vejo pessoas, faça o curso técnico, quero trabalhar no campo, trabalhe no campo. Qual o problema? O que é o importante no final das contas? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer e essa é a pergunta que as pessoas têm que responder e, uma vez respondida, ter, digamos, força emocional para sustentar a sua ideia e também ir contra aquilo que impõe a elas, aquilo que se impõe a elas. Pronto. Já é um bom caminho, já é um jovem fortalecido emocionalmente. Acho que a gente tem que ter sempre isso em mente. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre, né, o projeto, né, do podcast. Sobre, né, o DAPcast, o que, né, o senhor, né, espera do projeto? Olha, os resultados já se mostraram maravilhosamente promissores, encantadores. Eu apresentei a proposta na sala do primeiro ano, a garotada acolheu imensamente de braços abertos, se entusiasmaram, fiquei muito feliz. E como eu digo, é a realidade de vocês são jovens do mundo digital, ao contrário da minha adolescência. Então eu espero uma obra magnífica que já está se concretizando. O que você espera que a nossa sala absorve, não só a nossa sala, como todos os alunos da DAP, absorvem dessa experiência? Acredito que a garotada vai se revelar em muitas dimensões que extrapolam as simples quatro paredes de uma sala de aula. Eu vi a apresentação dos clubes de protagonismo, de fotografia, vi as fotografias que fizeram, vi que ficaram muito boas. Podemos ter aí futuros fotógrafos, pessoas organizando estúdios, trabalhando direto ou indiretamente nessa área, assim como o pessoal do clube de esportes, que se organiza muito bem e adora, se entusiasma. Gostei muito, de modo geral, da organização de todos vocês, da logística de todos vocês. Vocês têm potencial, vocês desenvolvem magistralmente cada um dos clubes e estão todos do primeiro ano de parabéns. E também, né, puxando um pouco o gancho do senhor, quando o senhor nos apresentou, né, o DAPcast, a nossa sala aceitou, mas para mim foi primeiramente, mas como que isso vai acontecer? Porque a gente não tinha muito a estrutura, assim, material para fazer, né? Mas como, né, a gente, como diz, a gente é empenhada, a gente foi buscando, né? É claro, como que diz? Tudo aqui é simples, mas a gente tenta, nós, né, do clube, seja qual for, a gente tenta se empenhar, né? Porque no meu caso mesmo, me convidaram para ser host, né? Locutor, assim. E foi uma grande alegria, mas uma grande preocupação. Como que vai ser? É natural, a preocupação é natural, porque é tudo novo, e sempre o que é novo nos coloca um pouco de assusta, temor. Mas, mais uma vez, eu parabenizo
o esforço e o empenho de vocês. Gostaria também de parabenizar a Lucimara Azevedo, que nos proporcionou uma excelente oficina de como construir um podcast. Gostaria de aproveitar aqui e agradecer tanto a ela quanto a Natália, que estava junto como assistente dela. Muito obrigado mesmo, a colaboração de vocês foi vital para o desempenho do nosso podcast. Puxando o gancho do Luiz falando da nossa sala, eu acho que é uma boa ideia a gente fazer um podcast, porque é uma coisa nova que todo mundo quer usar, podcast. E por algum motivo, na pandemia, um dos meus sonhos era fazer um podcast, criar um podcast só meu. Mesmo que seja só da nossa sala, eu fico muito feliz de ser participar desse podcast, não só como participante mesmo, como a locutora também. É uma coisa mais... Eu gosto de falar, então acho que seria um bom lugar pra mim seguir. E também, né, não só o clube, assim, mas o clube em si, né, seja, né, do podcast, do esporte, fotografia, ele nos dá já algo para o nosso futuro, né? Sim. Porque no meu caso mesmo, eu tinha muita vergonha de falar em público. Agora eu tô me soltando mais, né? Tô impondo mais as minhas opiniões, o que eu penso. E isso vai me ajudando, porque o podcast mesmo, ele me trouxe esse querer, né? De estar se apresentando. E mais para o futuro, né? Eu também, né, além de fazer as faculdades de Teologia e Filosofia, quero também fazer, né, de locutor, porque isso me ajudou bastante nessas escolhas. Maravilha, e as novas propostas educacionais trabalham nessa direção mesmo, a de revelar este lado dos alunos, essa dimensão comunicativa, participativa dos alunos. E vocês estão se saindo muito bem na condição de locutores. Parabéns, parabéns a toda a equipe do podcast, ao pessoal do COP, ao pessoal da filmagem, a todos que estão direto ou indiretamente participando e também a todos os clubes, o de fotografia, o de dança e o de esportes. Parabéns mesmo. Como é que você enxerga o nosso podcast daqui a alguns meses? Promissor. De forma promissora, acredito que esse podcast pode se transformar até mesmo numa rádio, a voz da escola. A julgar pelo empenho de todos, creio que este sonho não irá tardar em se tornar realidade. Como está sendo, né, fazer parte, né, dessa experiência junto com os alunos? Uma maravilha. Uma imensa maravilha estar junto com essa garotada. Uma garotada que domina o meio digital, que me ensina muita coisa e que me fez ver muita coisa que eu não tinha visto. Como eu disse, os anos escolares para mim não foram os mais felizes. Infelizmente, por conta do bullying, a gente se tolhe, a gente não tem aquela liberdade. E estando com vocês nesse trabalho, eu vejo os anos escolares que eu nunca tive. Estar com vocês, participando, interagindo com vocês, me faz sentir um pouco de um aluno completo. Maravilhoso, adoro mesmo de coração estar com essa garotada. E agradeço imensamente também o respeito que vocês todos têm por mim. Sabe, as minhas diferenças e tudo, as minhas particularidades. Adoro muito isso. Mas é uma experiência maravilhosa mesmo. Agora, por qual motivo do senhor ter escolhido um podcast para abordar a saúde emocional? Como eu dizia, as novas propostas educacionais se empenham em levar para a escola, de forma mais abrangente e completa,
os recursos digitais, e o podcast é um deles. Ao desenvolver o trabalho sobre saúde mental, apresentei várias propostas, e uma delas, em razão mesmo de ser algo mais próximo do público jovem, eu acompanho muitos canais do YouTube, tenho notado muito isso, sugeri o podcast, porque muitos jovens produzem podcast com temas da própria juventude. Então, a par disso, eu sugeri, apresentei a proposta de um podcast, vocês acolheram de braços abertos, e aí estamos nós hoje aqui nesta entrevista. O senhor acha que quando nós temos aqui os alunos que irão vir, né, eles darão continuidade? Creio que sim, e acredito também numa constante, e essa tem sido a minha posição, de uma mutabilidade constante do podcast, ou seja, trazer sempre temas diferentes, novos. Não ficar só preso em um. Exatamente, e trazer sempre, como eu disse, de forma irreverente, de forma própria dos jovens. O podcast é dos jovens, é dos adolescentes, é dos alunos, sejam pré ou mesmo adolescentes. Você acha que quando a gente sair... Ah, tá. Cuidei de novo. Você já pensou alguma vez em desistir do projeto? Não. E sempre enfatizo, se precisar, pode contar comigo, claro, pode contar com toda a equipe da Dino Ambrósio, professores, equipe didático-pedagógica, equipe gestora. O podcast é de vocês. Onde o senhor, né, espera que o DAPcast chegue? Nossa, essa é uma pergunta interessante. Vocês colocaram em que sentido? Sim. De não só ficar na escola, na comunidade, mas ir além. E além, passar para muitas escolas. Olha, se gostei da ousadia. E se a julgar pelo empenho de vocês, eu creio que vocês mesmos darão os limites ao podcast. E eu tenho certeza que vocês chegarão muito mais longe do que eu mesmo imaginei quando idealizei o projeto. Eu espero. Maravilha. E agora vamos para um minutinho para falar da nossa patrocinadora do nosso podcast. É a nossa querida Lu Azevedo, que inclusive também tem um podcast sobre empreendedorismo feminino. É isso aí. Mas não só isso, ela também é especialista em micropigmentação e futura biomédica. Vamos deixar, né, o arroba dela aqui na tela. É Lu Azevedo. Lu Azevedo Pimu. Pimu, né? Vai estar aí em algum lugar da tela, tá bom? Agora saindo da nossa publicidade, e você? O que você espera do nosso podcast? Quem você quer ver aqui, né, com a gente, nos conte pelos comentários do YouTube ou pelo nosso Instagram, dapcast.de. E agora, para finalizar, professor, gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal? Agradecer imensamente a oportunidade, agradecer imensamente o carinho de vocês, da escola e da comunidade. É um imenso prazer para mim esse carinho pleno. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece por você ter disponibilizado seu tempo para fazer uma entrevista com a gente. É um imenso prazer. Né, professor, a gente agradece de todo o coração, né, pelo senhor estar participando, né? Não só pela gente, por toda a equipe do podcast. E contar também um pouquinho, né, da história do senhor. Bom, galera, e esse foi o nosso episódio de hoje. Conversamos um pouco com o nosso professor de história. E não se esqueça, né, de apoiar o nosso podcast, seguindo nas redes sociais, curtindo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando, né, com outras pessoas. Até a próxima semana, uma excelente semana a todos. E este foi o meu, o seu, o nosso DAPcast de hoje.